Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 28º domingo do tempo comum. Nós continuamos acompanhando a ida de Jesus para Jerusalém e hoje ele passa pela Samaria, pela Galileia, quando 10 leprosos vão aparecer neste caminho de Jesus. A lepra, aqui neste contexto e neste tempo, era uma doença totalmente olhada com uma rejeição, com um preconceito muito grande, ao ponto que o leproso deveria ficar excluído da família, da sociedade, à margem de tudo. E para humilhar mais ainda, eles deveriam avisar sempre que alguém se aproximasse que eles eram leprosos. Não se aproxime de mim porque eu sou leproso. É o que a lei mandava eles fazerem. Então, era uma doença também social, de olhar o outro como um ser inútil. Não serve mais, deve ficar excluído. E veja que no próprio Evangelho isso aparece, porque eles vão se aproximar de Jesus, mas à distância, como diz, vão ao encontro de Jesus e à distância eles vão falar com Jesus. E o que é que eles pedem a Jesus? Eles pediram o que a Jesus? Pediram o quê? A cura? O que é que eles vão dizer a Jesus? Mestre, tem compaixão de nós. Eles dizem, Jesus, sinta a nossa dor. A compaixão é um sentimento cristão muito além da pena. Às vezes a gente sente pena das pessoas, do que está passando fome, de outro que está ali na rua. A pena não é um sentimento cristão, mas a compaixão, que é sofrer com, sentir a dor do outro. E Jesus era especialista em sentir a dor do próximo, ter compaixão. E assim uma doença contagiosa, como nós vivemos um pouco durante a pandemia, onde uma pessoa dava um espirro, já quero longe de mim, e vivia assim, isolado. Então aqui é um contexto que isso muito mais forte. E Jesus, ele não tem medo da doença, porque nós, quando tocamos em uma doença contagiosa, nos contaminamos. Jesus não. Jesus não se contamina pela doença, Jesus não se contamina pelo pecado, mas ele purifica aquilo que é pecado, aquilo que é mal. Por isso, nós nos apresentemos também diante de Jesus, para que aquilo que é mal em nós seja tocado e purificado por Ele. A cura vai acontecer para estes leprosos. E veja que vai acontecer de um modo muito simples, tranquilo. Jesus não vai fazer nenhum espetáculo, nenhum alarde, nenhuma promoção de si mesmo. Jesus diz, vão e apresentem-se ao sacerdote, que era o sinal, ou melhor, o atestado de que eles estavam curados da lepra. Quem daria isso é o sacerdote. O sacerdote então que dizia se aquele leproso poderia ou não voltar ao convívio da sociedade. Então Jesus disse, vão, apresentem-se. Mas eles ainda estavam com a lepra. Eles poderiam dizer, mas Jesus, como que a gente vai se apresentar ao sacerdote se ainda estamos doentes, se ainda estamos com a lepra? Eles não questionam a Jesus, eles caminham no caminho que Jesus mandou. E é justamente enquanto caminhavam que acontece a cura. Nós temos um caminho cristão, um caminho espiritual, e é neste caminho que devemos caminhar. E a cura, a libertação, o milagre vai acontecer não enquanto eu ficar murmurando, não enquanto eu ficar parado de braços cruzados, não enquanto eu ficar questionando a Deus, a tudo e a todos,
mas enquanto eu for obediente e caminhar no caminho que o Senhor me mandou. É o caminho da felicidade, é o caminho da nossa cura, é o caminho para o céu, o caminho que Jesus tem para nós. Por isso, é na caminhada de fé. Não desanima na caminhada, não cruza os braços, não murmura, não fica parando nos seus defeitos e nos defeitos dos outros. Caminha. E nesse caminho é que nós então encontraremos a salvação. Veja aqui, quantos leprosos foram curados neste evangelho? 3? 10 leprosos. E quantos foram salvos? Quantos? Um só. E justamente o que voltou para agradecer a cura. 9 perceberam a cura e seguiram sua vida. Um percebeu a cura e voltou para agradecer. E foi salvo. Justamente a nossa salvação vem pelo nosso agradecimento a Deus. É a nossa ação de graças a Deus que nos dá a salvação. Olha como a gente reza no prefácio da missa, a oração que antecede a oração eucarística. O Senhor esteja convosco. O que vocês dizem? Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Dar graças a Deus é o nosso dever e a nossa salvação. A salvação nos vem pela ação de graças, pelo agradecimento que nós damos a Deus. Na última ceia, quando Jesus estava para nos salvar pela cruz, ele vai ali dar-se em alimento, vai dar graças ao Pai e vai dizer: tomou o pão, deu graças e o entregou a seus discípulos. Tomou o cálice, deu graças e o entregou a seus discípulos. E depois disso vai dizer: fazei isto em memória de mim. Jesus vai fazer com que a igreja continue esta ação de graças. E como é que chama no grego esta ação de graças que nós damos a Deus? A palavra grega Eucaristia. A Eucaristia é a ação de graças. Isso significa Eucaristia. Vocês sabem, Eucaristia vem do grego e significa dar graças a Deus. Ação de graças a Deus. Portanto, na Santa Missa, nós damos graças a Deus e recebemos a nossa salvação. A missa é a maior e mais perfeita oração que existe. E neste momento está acontecendo a salvação. Deus está nos salvando agora, porque nós estamos aqui para dar graças a Deus, para sermos uma Eucaristia, para celebrarmos a Eucaristia, ou seja, sermos uma ação de graças a Deus com a nossa vida e assim celebrarmos juntos, todos. Por isso na missa está toda a ação de graças e assim colocamos as nossas intenções na missa. Um agradecimento porque eu me formei, um agradecimento pelo meu aniversário, um agradecimento porque a gente concluiu a matriz. Tudo que a gente tem para agradecer a Deus está reunido na Santa Missa. O mais perfeito louvor a Deus. E esta salvação que acontece é preciso ser acolhida por nós. Porque a gente pode vir à missa sem sentido nenhum. Não participar da missa, não viver essa ação de graças. Então, se você está aqui, viva este momento. Participe deste momento. Celebre este momento. Porque Jesus curou todo mundo, mas ele só salvou aquele que voltou para agradecer, aquele que quis. Santo Agostinho vai dizer que o Deus que te criou sem ti
não pode te salvar sem ti. Eu preciso querer ser salvo. Eu preciso querer render a Deus a minha ação de graças. Eu preciso querer celebrar a Eucaristia. Por isso não é só o padre que celebra a Eucaristia. Às vezes a gente diz, o padre vai celebrar, vamos acolher o celebrante. Não, todo mundo celebra. Porque todos nós estamos aqui para dar graças a Deus. Nesta ação de graças, nesta Eucaristia, que é o nosso dever e a nossa salvação. E a igreja legitima para nós a nossa ação de graças. Na nossa vida social, na nossa vida, comum lá fora, nós precisamos de pessoas, de instituições que legitimem muitas vezes as nossas ações e conquistas. Por exemplo, ninguém aqui vai pegar um diploma e dizer, eu me formo, tal. Alguém vai precisar dizer isso para você. Alguém vai precisar dizer que você cursou, que você frequentou aquelas aulas, que você aprendeu, que você tem aquele conhecimento sobre algo. A igreja, ela legitima a sua ação de graças pela Santa Missa. A igreja legitima a Eucaristia que nós aqui celebramos, para que esta ação de graças que você dá a Deus possa ser dever e salvação de cada um de nós. E a gente compreende um pouco mais isso a partir do salmo de hoje, de toda a liturgia de hoje. A salvação do nosso Deus foi conhecida por todas as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E assim a gente vê, tanto na primeira leitura, a cura de Naamã, um sírio, um pagão, assim como o evangelho de hoje, que nos mostra que o único que se salvou foi um publicano, um pagão. Para todos é a salvação. Então, assim também, a salvação, ela é mediada. No Antigo Testamento, a mediação da salvação estava com o povo de Israel. Para ser salvo, era preciso pertencer às 12 tribos de Israel. Depois, esta mediação passa por excelência a Jesus Cristo, a salvação. E Jesus confia a mediação desta salvação para a igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, a igreja tem estes canais da salvação pelos sacramentos, pelo magistério que ensina a palavra, pela doutrina, para fazer chegar até nós a salvação. Portanto, a salvação é para todo mundo, mas só existe uma porta que leva à salvação. A gente vai encontrar várias portas por aí, mas a porta que leva à salvação é uma só. E foi a esta porta, e por esta porta, que Jesus deu a autoridade de ser canal de salvação para todo o povo, para todo o batizado, para todos aqueles que reconhecem a Deus como Criador e assim rende a Ele a perfeita ação de graças, do qual nos vem a salvação. Então nós estamos aqui, nesta Eucaristia, rendendo a Deus esta ação de graças e recebendo dele a nossa salvação. Jesus, ele não quer uma cura superficial na vida do homem. Ele quer curar, sobretudo, o pecado. E curando o pecado, ele nos dá a salvação. Muitas vezes a gente pensa, sobretudo com o sacramento da unção dos enfermos, vou chamar o padre para dar unção, porque fulano vai ser curado. E às vezes o padre dá unção, a pessoa morre e diz, não adiantou nada. Não. O principal objetivo da unção dos enfermos é a cura da alma, a salvação. Por isso, no próprio rito, nós temos o ato penitencial, nós temos, para casos graves e urgentes, o padre pode dar a indulgência plenária àquele enfermo. Ou seja, a missão é curar primeiro a alma, não o corpo. Por isso, só aquele que voltou para render ação de graças teve a cura da alma, a salvação. E isso está na própria missão de Jesus. Quando
José está dormindo, ainda perturbado com aquela notícia de que Maria será mãe do Salvador, que Maria vai ter um filho, o anjo aparece em sonho a José, diz: olha, José, vai, registre o menino, você vai dar o nome a este menino, e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus não é curar lepra, não é curar cegueira, não é curar paralisia. A missão de Jesus é curar a alma, salvar o seu povo dos seus pecados. Por isso é a salvação que o Senhor quer nos dar. E a igreja é um instrumento seguro desta salvação, da mediação da salvação para os homens, porque só a igreja celebra e vive a perfeita ação de graças que Jesus mandou fazer em sua memória e deu o nome a este sacramento, a Eucaristia. Então Jesus quer nos curar deste pecado, da lepra do pecado. A lepra, ela atinge toda a pele, e a pele é o maior órgão do corpo humano. Por isso, todo o corpo perde a sensibilidade. Eu conheço algumas pessoas que têm, hoje é chamado de hanseníase, e pessoas que estão toda queimada, porque está ali cozinhando, fazendo a comida e não percebe que está encostando no fogo, porque não tem sensibilidade da pele. Então, a lepra, ela tira a sensibilidade da pele e tira as pessoas do convívio, como disse, da família, da sociedade. A lepra do pecado é a mesma coisa. Ela tira a sensibilidade nossa para com Deus, para com o que é sagrado, para com o que é santo, para com o que é o ensinamento da doutrina, do Evangelho. Perde o temor a Deus. Não deixemos que o pecado nos faça perder o santo temor das coisas de Deus. E ela afasta da comunidade, afasta do próprio Deus. Por isso, deixemos ser curados desta lepra e não perder a sensibilidade com as coisas santas, com as coisas que nós muitas vezes sabemos até que é pecado, mas mesmo assim insistimos em fazer. Isso é uma grande ofensa a Deus. Isso é o contrário da ação de graças a Deus. Porque quando eu rendo a ação de graças a Deus, primeiramente eu reconheço que tudo é dom de Deus, que eu não sou digno e nem Deus me deve nada. Tudo é por graça dele. Então, quando eu agradeço a Deus, eu estou dizendo: Senhor, esta tua vontade eu aceito. Senhor, esta é a tua vontade e eu quero viver. Eu te agradeço. Agradecer é sinal de que eu concordo, de que eu aceito o que Deus quer. Por isso, o pecado é uma negação a esta ação de graças, onde eu digo: não, é do meu jeito, é como eu quero. Assim entrou o pecado no mundo. Quando a serpente vai lá e diz ao homem: olha, se você comer daquele fruto, vocês serão como deuses. Ou seja, vocês não têm obrigação com ninguém mais. Vocês serão deuses. Vocês não precisam agradecer a ninguém. Vocês não precisam dar satisfação a ninguém. Você vai viver do seu jeito. E aí entrou a desgraça do homem, quando não quer viver do jeito de Deus, mas do seu jeito. Então, quando a gente tem um coração grato a Deus, a gente sabe reconhecer a vontade de Deus para nós. A gente sabe acolher o desejo, o plano e o caminho que o Senhor nos manda confiar. E acontece a grande conversão. Olha, o pagão voltou para agradecer, o publicano. Olha Naamã. Depois que Naamã ficou tão grato, porque Eliseu mandou ele ir ao Rio Jordão mergulhar 7 vezes, e a sua carne voltou a ser como uma criança, o que é que Naamã fez? Não mais oferecerei sacrifícios aos ídolos. Ele se converteu porque ele sentiu-se agradecido, ele soube agradecer, rendeu a Deus uma ação de graças e se converteu. E veja que Naamã mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. Esta semelhança para nos dizer que o mergulho no batismo nos faz novos. Jesus mergulhou também como Naamã no Rio Jordão, não para curar sua lepra, porque Jesus não tinha,
mas para curar as nossas lepras. Ele mergulha no Rio Jordão por nós, se batiza para que as águas batismais sejam santificadas e nós recebêssemos nele a filiação divina. Ele mergulha para curar as nossas lepras. Jesus quer salvar-nos dos nossos pecados. Por isso que nós tenhamos a coragem de decidir-nos por Deus, pelas coisas sagradas, pelo que é santo, pelo caminho que o Senhor nos manda caminhar, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente ache que é um caminho longo, que é difícil, que tem ventos contrários, mas se Ele mandou, confia, vai. E tenhamos sempre um coração agradecido a Deus, fazendo da nossa vida uma perfeita Eucaristia, uma perfeita ação de graças a Deus, porque aí está o nosso dever e a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.